Olá, um abraço aí pra todo mundo. Estamos de volta para mais um episódio do O Papo é Sesc, comigo ele, Paulo Vitor Baldino. E aí, meu irmão, como é que tá? Beleza, Ivan? Tranquilo? Tudo bem? Tranquilidade. Hoje, falar de um assunto muito simpático, que eu gosto muito. Tá esperando Aliás, há muito tempo, estou né? devidamente trajado hoje aqui na ordem do Star Wars. Apresentar nossos convidados pra gente bater esse papo gostoso hoje, Ivan. Beleza, eu apresento o Leandro, você apresenta o Wanderson, aqui o Leandro. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? bom. O Leandro é formado pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2008. Também é sócio-diretor do quadro Chave Produções, ilustrador, animador, design e também trabalhou com... Trabalha ou trabalhou com criação? Trabalho com criação, porque eu trabalho com animação, então a gente trabalha com criação de personagem, então a gente acaba trabalhando com criação. Mas trabalhei também com direção de arte, essas coisas assim. Que legal. Obrigado aí pela presença. Tamo E junto. estamos também com o Wanderson aqui. Wanderson tem licenciatura em Artes Visuais, Arte e História da Arte pela Unigran Rio, educador e artista visual, com experiência em práticas artísticas, educacionais, criação e desenvolvimento de projetos. Atualmente é pesquisador de representação cultural e artística em mídias de entretenimento, educação e linguagem visual. Publicou uma pesquisa acadêmica falando sobre a representação étnica do discurso social dos super-heróis negros. Aliás, a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Tem a relação, está inclusive trajado também de Homem-Aranha, Miles Morales. No caso, o único que não tá trajado verdade. sou eu hoje, né? O figurino não pegou Impressionante. aqui. E tem um papel social de representação de personagens negros na história em quadrinhos e animação linkada aos movimentos sociais e históricos dos Estados Unidos, que é o maior mercado da indústria do gênero. Inclusive, estava comentando conosco que botou o nome do filho dele de Jordan. Inclusive, né, que é um personagem fazendo referência a um personagem. Não é o Michael Jordan, que também é um dos maiores atletas da história negro, mas é um outro personagem fictício também negro, né, Vandes? No caso, o Jordan é em Mano, acho que homenagem... se você puder falar mais perto do microfone. O Jordan, Boa. na verdade, é em homenagem ao Hal Jordan, que não é negro, mas é o Lanterna Verde. E, tipo, sou super fã do Hal Jordan. Lógico que, né, o pessoal estranha, né? Por que não botar o nome do Lanterna Verde do John Stewart? Mas eu preferi o Hal Jordan porque o John tem algumas questões ali com ele. Questões Tá certo. estereotipadas, né? É personagem. isso. Como o Paulo já falou, nós vamos falar sobre Orgulho Nerd e eu tenho alguns fatos irrefutáveis aqui. Primeiro, Breaking Bad não é a melhor série de todos os tempos. É complicado. Vai ser um episódio inteiro só é... No FIFA, Street Fighter, The King of Fighter aqui, nenhum de vocês três conseguem chegar perto Olha de me só, ganhar. eu posso dizer uma coisa? Ah. Quando a gente se reunia pra jogar videogame, eu era conhecido lendariamente como lendariamente como Bônus Stage. Posso imaginar o porquê, meu amigo. Posso imaginar o porquê. E o melhor desenho de todos os tempos, pra encerrar, chama-se Yu Yu Hakusho. Tenho dito. Um abraço, valeu. Só posso dizer uma coisa. Ah. Sou fã, nas palavras do Érico Borgo, sou fã e quero service, concordo. Olha aí. Ó, Do Yuyu, né, só. Do Yu. Apenas ali. Leandro não mais ou compara, menos, mais muito ou abaixo da média, né, Leandro? É mais ou menos. É Tá o bom. Simpsons. Simpsons eu gosto muito, cara. Mas assim, eu acho que, pra mim, eu sou um cara que lido com fases, né? Fases de vida, eu sou meio artística, filosófica demais, entendeu? Agri. E aí, e aí a minha questão é assim, tem momentos que eu gosto muito de uma coisa, assim, então eu sou muito assim, eu não desapego de nada. Mas Yu Yu Hakusho pra mim não fez parte da minha... Meu pegou muito. Yu Yu Hakusho e Dragon Ball Z. Eu não Dragon sou Ball Z é legal. curti Dragon muito. Ball já não me O Z. pegou tanto. O Z. O Z. Exato, Ponto. Ponto, exato. Isso eu concordo com ele. Sobre o Breaking Bad, bem mais ou menos. Mas eu não Não, sou... acho Breaking Bad genial. Acho Breaking Não, Bad é bom, genial. é bom, Só que é bom. como o melhor de todos os tempos, aí a gente já tá... Eu não sei o que vai vir amanhã, mano. Mas é muita entendeu? produção também, cara. Fica muito difícil hoje a Muito gente... difícil Lógico você que eu conhecer brinco, tudo. assim. Foi a melhor que eu vi, assim. Das séries poucas que eu vi, foi muito bem construída. Roteiro, personagem, né? A evolução dos personagens incrível, né? E acho totalmente atemporal. Acho que a gente vê hoje, né? Consegue ver e entender um pouquinho do universo ali. É bem... Mas acho vocês bem genial. assistem esses desenhos mais novos? Mais novos, tipo, não tão... Tipo, eu nunca assisti um Naruto na vida. Mentira. Nunca assisti. Eu assisti só, nem que seja assim pra dizer assim, não gostei Pra disso. testar, É, pra né? testar, né? Eu nunca vi um episódio, nem sei como é. É bom? É Vale legal, a pena? É legal, É. é legal, real. Eu fico assim. mais nos Só que desenhos antigos. o Naruto, se você assistiu da TV aberta, não é tão legal. É, porque tem então, É aquela questão que a gente tava conversando, né? O pessoal achar que tudo que é desenho animado é pra criança, e não é. Aí tem a Naruto, questão do no esporte. Japão, ele já não é exibido no horário infantil. Então já vem
nessa Aí eu tô questão. tentando... Eu assisti recentemente One Punch Man, que eu One Punch Man, gostei. muito bom. Gostei, achei bem bom. Principalmente se One for, Punch se for Man é dublado. muito legal. É. E tô vendo um que é Ataque de Titãs, eu acho. Attack on Titan. É, esse daí, esse Também é aí. legal. Eu tô Tem curtindo o Rick e bastante Morty também é bem legal. assim. Eu vi um episódio só. Mentira. Dele. Sério. Aliás, eu achava, Preciso me atualizar. Leandro, assim, acho que pode até servir como inspiração, não sei se é de fato, mas que era uma animação, um desenho baseado no De Volta pro Futuro, né, inclusive. Então, né, essa com os referência personagens, Tem né? uma visual. referência. Tem O primeiro essa episódio referência que ele assim, episódio piloto, assim, ele fez um episódio para vender a série, ele fez a referência do De Volta pro Futuro. Só que uma referência quebrada, assim, não é uma referência à personalidade do que seria os personagens, mas não uma referência literal, né, ao De Volta para o Futuro, assim. Mas em si é os dois personagens, o que é É o o que Doc seria e o Marty. o Doc e o Marty, E assim. se não me engano, acho que o Christopher Lloyd chegou a fazer um É, vídeo foi. como Fizeram um vídeo promocional para uma das temporadas. Eles brincaram com essa relação do De Volta para o Futuro. Eles fizeram um vídeo promocional. Aliás, fica assim, tô até que o pessoal de casa pode acompanhar aqui, ó. Eu tô arrepiado porque pra mim De Volta pro Futuro é uma das melhores trilogias da Aí eu história concordo do com cinema. De E verdade. abriu precedente, irmão. É a partir daquele filme que começa a surgir outros filmes de viagem no tempo tão bom quanto, Não, e sabe? pior que rendeu documentário para dizer sobre as invenções. Dos entre aspas, 2015, né? De 30 anos exato. depois de De 85 que o tem, filme é de que a gente lançado. não tem, assim, que rendeu assuntos assim absurdos, assim. Vejo meio que é interessante em pensar também, até de forma educativa, assim, o quanto pessoas viram aquilo e se inspiraram de alguma forma para criar algo novo de forma tecnológica, sabe? Ou na indústria do entretenimento, de efeitos pessoais. Porque assim, a gente não vê isso, às vezes, de forma educativa, né? A gente vê como uma forma de entretenimento, mas muitas vezes a gente passa de uma geração para outra e essa geração anterior, ela viu algo que fez com que mexeu no teu coração, no coração de alguém, e com as ferramentas que eles têm na mão, né? Eles acabam criando alguma coisa interessante. O quanto isso não influenciou a cultura maker hoje? Você Exatamente. tá pensando em fazer Que é robótica, gambiarra, mexer com Arduino, circuitos mais básicos, improvisar. A gente falou de filme, eu citei videogame aqui, desenho. Falou de E dublagem tem também, outros- que o Vandes falou É, tem que ver dublado, verdade. e como que isso também... E tem Vamos outras passear coisas também que sobre englobam, lógico, mas seria possível, Leandro, fazer um resumo sobre o que é cultura nerd? Assim, o que é? A pessoa que tá assistindo a gente caiu aqui no Papo é Sesc, no canal do YouTube. Dá pra resumir? Definir? Assim, dá para resumir, dá para definir. Não sei se a pessoa vai gostar da definição, né? Mas a gente pode fazer. O que acontece? Não é que a cultura nerd, assim, a gente passou por momentos, né? Momentos muito sérios, assim, do que era a cultura nerd vista de uma maneira preconceituosa, assim, pejorativa, assim. Você chamar uma pessoa de nerd em um momento da década de 80, 90. Início dos anos 2000. Assim... Foi mais ou menos a minha época que era assim já. Eu sofri isso no colégio, também. entendeu? Então, assim, era uma coisa que não deveria ser natural pra gente, né? Porque, assim, né? Hoje em dia a gente fala sobre isso de forma mais natural, exatamente porque a gente superou isso. E eu acho que são as gerações também, né? As gerações de nerds que hoje em dia estão no poder de algumas empresas, ou os que estão em poder de decisão em alguns lugares, e que invertem os papéis, né? Então, você tem aquela série Big Bang Theory, né? Aham. Brincou muito com essa questão da cultura nerd. E o que é a cultura nerd, assim? É a questão de você lidar com uma coisa que a gente chama de... Primeiro, o preconceito com a inteligência. O preconceito com estudar. E depois, o quanto é positivo você estudar e você se guiar pela sua curiosidade. Porque o nerd, ele é curioso, ele é corajoso. Ao invés de as pessoas taxarem antigamente o nerd como uma pessoa que ela é excluída, ele tem medo, mas na verdade é uma questão de concentração para a palavra de curiosidade, assim. O nerd, ele é curioso, ele vai querer saber como é que esse copo foi feito. Ele vai querer saber por que esse copo ele consegue... o que acontece se a gente derreter esse copo, se a gente quebrar esse copo. Ele vai gravar esse vídeo em lanterna, sabe, em câmera lenta e vai depois querer desenhar cada coisa. Ele vai tentar transformar isso num programa 3D e aí, sabe? Por quê? Porque ele quer ir a fundo naquele assunto. De forma tecnológica, de forma cultural, através dos quadrinhos, através de linguagem da cultura pop, assim. E assim, e por que ele é corajoso? Uma coisa é você gostar de Game of Thrones, né? Outra coisa é você ter um dragão do seu lado, indo para um evento, né? E se vestir para aquilo, entendeu?
e isso é que é importante, assim, a gente valorizar a cultura nerd dessa forma, assim, o quanto ele pode ser valorizado, acho que de forma até educacional, assim, quanto você valoriza o quanto a pessoa é curiosa para chegar até o ponto onde ela quer a resposta. Porque o nerd precisa da resposta. Se não me der a resposta, eu vou procurar, eu vou mexer no papel, eu vou querer saber o que é, eu vou pesquisar na internet, eu vou até ao fundo. E isso gera coisas engraçadas na vida da gente, do tipo... Pô, você sabe mexer, né? Sabe aquele aparelhinho ali? Sabe aquele aparelhinho ali? Pô, deu ruim, cara. Não sei não. Já que você é nerd, né? Quem nunca tem como você mexer nisso pra mim? Acertar o relógio. Pô, acerta o meu relógio digital. Celular, relógio, computador. Eu fazia manutenção no computador da família inteira. Literalmente, assim. Só porque eu era nerd, entendeu? E, assim, é engraçado, mas não é... Lógico. Mas já passa a ser positivo a partir do momento que você incorpora aquilo ali para sua vida e transforma isso numa forma positiva. Teve uma virada de chave, assim? Pra que o nerd passou a ser tratado de forma positiva, não? Cara, eu acho que teve a virada de chave, foi ali por volta do final da década de 90, meados de 2000, que começou a se popularizar muito os jogos eletrônicos, os games, os filmes, as séries. Eu acho que a virada de chave veio muito junto com o poder aquisitivo, né? Quando as pessoas começam a entender que aquilo gera lucro, traz dinheiro. Legal. E um ponto legal é que se você acompanhar, você vê que pouco essa cultura foi influenciada de fora. A gente influenciou mais de dentro para fora. Você vê até o próprio Papo Sesc ali, ó. A página cheia de retículos ali, de quadrinhos. Então, assim, você vê o quanto esse movimento foi influenciando principalmente a comunicação. Hoje você vê portais como Omelete, Jovem Nerd, sabe? Hoje você tem jornalismo especializado em entretenimento geek, em games. Então, acho que para meados, assim, finalzinho de 90 para 2000, que a gente vê essa girada de chave junto com o entendimento de que isso gera lucro, que isso traz poder aquisitivo. A gente gerou um dia, né? O dia do orgulho nerd. Com certeza. Sim. O Wanderson falou dos quadrinhos e, de fato, existe ali uma referência ali na tipografia do nosso logo, e falar agora dos quadrinhos justamente isso, né? Talvez seja a cultura mais antiga, raiz aí dos nerds, né? Qual a importância, Leandro, Wanderson, para a cultura nerd, a importância dos quadrinhos hoje, para quem consome, Para representatividade exatamente do assunto, do segmento. Quadrinhos, para mim, é uma Senti que isso tocou o teu coração, hein, cara? Senti que isso mexe com o teu... Vocês liam, ou leem ainda? Lemos, pô, cara, eu cansei falar assim, né, já que falando em representatividade, como morador da Baixada Fluminense, negro, né, e moleque ali, enquanto todos os meus colegas estavam jogando futebol, essas coisas, eu sofria bullying porque eu tava lendo gibi, sabe? Gibi mesmo, digo gibi, assim, quadrinhos. Era melhor ser pego na sala de aula com uma Playboy na mão do que ser pego com uma HQ do Superman. Aliás, pode explicar pra gente, sim, eu consumo um pouco, mas qual é a diferença de gibi? Eu posso chamar de gibi? Gibi Olha, é só da Turma da Mônica? Quadrinho HQ? Qual é a diferenciação, assim, Pra mim é desses... tudo quadrinhos. Pra mim é tudo quadrinhos. Existem algumas classificações comerciais, assim. Questão da revista, do gibi, a gente tem uma coisa da nossa cultura mesmo, né, brasileira, de que a gente tem que classificar o que é livro e o que é gibi, né? Porque, assim, então você está em uma revista em quadrinhos, uma revistinha, ou seja, é infantilizado, é para criança. Perfeito. E tal, ou não, é uma graphic novel. Eu vou ler uma graphic novel do Super-Homem, é muito melhor do que uma revistinha. Se entendeu? você ler um gibi, Então, você assim, é medíocre. Entendeu? Você tem essa característica, assim. Eu acho que isso é natural, uma questão comercial mais do que uma relação de ser quadrinhos ou não. Turma da Mônica é quadrinhos, Super-Homem é quadrinhos, mangá é Mangá quadrinhos. é quadrinhos. Mangá é quadrinhos. gibi. É gibi. Só que, assim, existem profundidades, né? A maneira com que ele lida, talvez, na revista é uma maneira mais, não suave, mas mais leve, mais dinâmica, mais direta, porque uma revista, ela precisa de ter essa... E que é uma visão comercial do que é uma revista e do que é um livro, sabe? Sabe o que eu estou querendo dizer? Não é uma relação dos quadrinhos, é uma relação comercial que já existe na revista. Você vai ler uma revista, tem uma relação diferente de um livro. Tanto que muitas edições hoje em dia, né, muitas edições de revistas antigas, da década de 80 e 90, muitas delas estão chegando num livro, capa dura e tal, com 16 revistas num livro só. Porque aí você tem toda uma história, um arco inteiro na história, para poder você contar dentro de um livro só. Então, assim, tendo essa questão de... Existem essas diferenças, mas
assim, não são tão importantes quanto a gente pensava. Na minha adolescência eu achava que era importante. Literalmente, eu juntava um dinheiro para comprar uma graphic novel, porque eu me sentia mais maduro, né, lendo uma graphic novel. No meu caso E aí, era de mangá. repente, não tinha dinheiro para graphic novel. Eu via aquela revistinha ali me chamando. É só R$3, tio. Não, eu quero comprar minha graphic novel da Marvels, sabe? Capa Onde vem dura, capa dura. É bonito, né? Tem o Alex Ross ilustrando, que aliás eu não gosto do Alex Ross. Acho que ele não é um bom quadrinista, ele é um bom ilustrador. É só um comentário, um parênteses, só porque às vezes eu cito o nome de alguém e as pessoas, ele gosta de Alex Ross. Não, eu não gosto tanto assim, tá? E aí, você via aquela revistinha, e uma revistinha é uma coisa semanal, é uma coisa quinzenal, era uma coisa... E aí, eu parava para pensar assim, eu vou acompanhar aqui, eu vou ter que gastar aquele dinheiro quinzenalmente, semanalmente. Mas aí eu percebi que não, depois de um tempo, era a relação das histórias. Onde você tem um arco completo dentro de um livro, dentro de uma capa dura, dentro de uma graphic novel, você tem um arco maior da história. Eu queria ler uma história maior. Enquanto na revistinha você tinha uma percepção do momento, assim. Era aquela história semanal, literalmente, para ter uma indústria de consumo, entendeu? Como uma série de TV. Isso que eu ia falar, exatamente como a gente vê uma série exatamente. hoje. Consome, semana que vem Exato. tem mais, semana que vem tem mais, vai te exatamente prendendo isso. ali, né? Mas o que é importante para mim nos quadrinhos é porque ele traz, desde quando eu me entendo por gente, que faz uns 41 anos atrás, né, que representatividade é importante, inclusão é importante, porque dentro dos quadrinhos não é só eu que me senti bem, sabe? É uma coisa que você tem assuntos muito importantes que nos quadrinhos já são comentados, falados há muito tempo. As pessoas, às vezes, não entendem, por exemplo, como uma marca, ou como um enquadramento de cinema, ou como um recorte dentro de uma animação, tem uma influência muito maior de quadrinhos do que elas pensam, né? Os quadrinhos, eles participaram da vida de muita gente, essas pessoas cresceram, elas trabalham no mercado, né? Então, elas foram influenciadas por essas histórias. Talvez um recorte ali, a gente está ali em 78, final de 70 para 80 em diante, de 80 em diante, de 80 para trás, você tinha linguagens cinematográficas de TV muito mais com linhas específicas, né? A partir da década de 60 de 60 para 70, se eu falar muito, vocês me cortam, tá? De 60 para 70, você tem uma coisa chamada intermídia, ou seja, uma coisa que foi criada na década de 70 lá com o Andy Warhol e com outros artistas, que você tem várias mídias, ou seja, você tem várias mídias para falar do mesmo assunto. Batman fez isso, né? Sim. Batman e Star Wars, eles fazem isso assim há muitos anos, assim, há muito tempo atrás, assim. Então, Batman foi um dos primeiros. Você tem o boneco, você tem a história, você tem o boneco que na caixa tem uma história própria e é uma mídia separada, e você tem a animação, você tem os quadrinhos. São várias mídias para falar de um mesmo universo. E isso é muito importante porque aí o quadrinho começou a entrar dentro desse processo de criação, né? O quanto não é só fazer as histórias de super-heróis, mas o quanto aquelas mídias gráficas, né, ela tem um poder de influenciar o que está acontecendo em outras mídias. Através das histórias, hoje em dia, né, mas através de formas gráficas, através de figuras de personagem, de personalidade de personagem. Tudo isso influenciou. Eu acho que é interessante por isso, assim, o quanto historicamente, a gente esquece quadrinhos às vezes, ou deixa ele de lado, né, enquanto ele é muito importante. Quanto até ele mostra o quanto a gente vai evoluindo como sociedade. Se você, Exatamente. por exemplo, eu sou da época que, tipo assim, eu aprendi a fazer leitura de imagem com a HQ da Turma da Mônica, com o gibi da Turma da Mônica. Ou seja, às vezes tinha uma história inteira que não tinha um balão de diálogo, mas você conseguia olhar e entender tudo o que está acontecendo. Isso é muito poderoso. Você trabalhar com uma imagem nula, né? Uma imagem sem som, uma imagem sem texto. Quantas crianças vocês conhecem, há 18 anos atrás, quando eu nasci, que não foram praticamente alfabetizadas? Foi. Nada, que isso, pô. Eu achava que você tinha 15, pô. Achei que fosse mais novo, pô. Foram praticamente alfabetizadas com a Turma da Mônica. E assim, dentro da minha pesquisa, que eu falo muito com relação à questão de representatividade, você vê como, no decorrer dos anos, que a gente vai discutindo cada vez mais como personagens são representados nos quadrinhos, como alguns personagens vão mudando a forma como eles são desenhados, principalmente personagens negros. Tem um personagem que eu geralmente uso em algumas palestras que eu dou, que é o Piuma do Cyborg 009. Se você vê o Piuma desenhado em 1969 ou 70, que
foi quando ele foi criado, é um personagem quase animalesco. E quando você vê a última representação que foi feita agora pela Netflix, você vê uma diferença enorme de que você tá vendo, olhando para o ser humano. E aí você vai vendo o quanto a gente tá discutindo essa representatividade já de quadrinhos há muito tempo. Isso assim, o pessoal fala, hoje é mimimi, tudo a gente quer inventar representatividade. Não, a gente já se discute isso há muito tempo. X-Men, pô, Total. Star Wars, cara. X-Men, você viu um X-Men, você vai falar de preconceito, você Sim. fala de inclusão, porque assim, são pessoas que não recebem um poder, né? Elas nasceram assim. Cara, Entendeu? É muito poderoso A gente isso. tá falando isso ali fora, fica arrepiado de verdade, porque são assuntos que me tocam muito hoje, né? A gente via muito só como... Eu só consumia, mas eu não... Entendeu? Não digeria aquele assunto, não consumia a ponto de me Só era um desenho legal, Era um né? desenho legal que eu via antes da... Hoje, mais velho, você... Caramba, cara, aquilo ali tem uma crítica social muito importante. Hoje é que eu deixei de ver, sabe? É o anormal que não consegue se encaixar e a humanidade não aceita aquilo ali. Sim. Tem que criar remédio anticura, a gente tem que eliminar os que... Não é? Eliminar, tem que tirar. Como assim? A gente não vê isso hoje, né? Não, entendeu? É assim, eliminar um ser que nasceu daquela forma. Diferente, que não Só porque escolheu ele dessa forma. Ele escolheu ser daquela forma? Não, ele nasceu daquela forma, ele não tem outra vida, ele não tem outra maneira de seguir. Como é que eu vou seguir a minha vida? Juntando quadrinhos com a animação dos X-Men de 97, que hoje em dia está até, né, mais pop, dizem que o Disney Plus vai fazer mais uma continuação. Tem uma cena que a Jubileu, ela chora porque os pais não querem ela. Não querem ela. Ela não tem para onde ir, ela não tem saída. E aí o Sentinela quer eliminar ela só porque ela nasceu daquela forma. Sabe? Eu vi aquilo ali, eu não acreditava. Eu não acreditava que eu estava assistindo aquilo ali antes de almoçar para ir para a escola. Real, assim. Mas você já tinha essa mente Então, não. entendendo a crítica do desenho, não? Não, eu entendi o momento. Eu me Entendi, emocionei com o entendi. momento. Aí Aham, depois, aham. quando você amadurece, Se você fala assim... deparar que, meu irmão... O que eu vi, meu? O que eu tava fazendo? Sabe? Assim, às vezes o soco é maior, sabe? Porque você viveu aquilo, você vê aquilo, aí, pô, te toca de alguma forma, pessoalmente, você fica assim, caraca, o que eu faço na escola? Né? Você exclui daqui, exclui dali. Aí, de repente, você vê aquilo sendo representado. Aí você joga aquilo ali, depois quando você amadurece, você fala assim, caraca, eu vivi aquilo. Sabe? E eu vivi aquilo, e aquilo ali me representou de alguma forma, sabe? Agora, aquela ali, por exemplo, é uma das melhores séries de animação baseada em quadrinhos pra mim é aquela série do X-Men. X-Men, né? Porque ela não é só a história, assim, mas é o traço, é a maneira com que eles lidam, respeitam muito o que era os O X-Men. material original. O material original que era história em quadrinhos. E assim, não só o material original em termos de gráfico, mas em termos de texto. E de essência, né, cara? Exatamente. Os X-Men, os filmes dos X-Men, por exemplo, eu acho muito Muito abaixo, do que é uma série de animação que passava na hora do almoço, sabe? Perfeito. É. Aliás, se a gente tá falando de HQ, de quadrinhos aqui, tem só tirar uma dúvida também sobre a questão de como a gente se refere às animações. A gente fala desenho, animação, tem uma outra palavra agora que eu... Diferente. Anime. Mesma coisa também, só que como é que a gente pode... Então, é comercial também, a linguagem comercial? Pra mim é uma linguagem comercial, mas aí eu acho Tem que gente que quase que fã de fica, anime- o fã de fica anime vai ficar ofendido. chateado comigo, Ele vai ficar ofendido se eu chamar só, Naruto gente. de desenho, Então, Anime é é desenho. animação. Ó, o corte vai ser assim, ó, o texto. Anime é desenho. Até porque Aí vai dar até mais a palavra, vai a palavra bombar os anime, a palavra anime é de animação. É pra dizer que é animação. E tipo assim, cara, eu vejo da seguinte forma: animação, quadrinhos, é a mesma coisa que você estudar pintura. Quem estuda história da arte, pintura. Vai mudar estilos, vai ser realismo, vai ser romântico, vai ser iluminismo, mas vai ser tudo pintura. Lógico, para cada... produção de quadrinhos e produção de animação é tudo também muito regionalizado. Para cada região você vai ter coisas que vão pegar da cultura daquele povo e vai estar ali. Nós brasileiros somos um povo muito animado, então a gente vai retratar isso nas nossas histórias. Os japoneses, sei lá, são mais contidos, isso vai estar passando ali. Então, assim, mas na essência, no que eu digo, né, no suporte, a animação ou HQ, é tudo a mesma coisa. Vou fazer outro corte. Presta atenção nesse aqui, assim, ó. Ó, a gente tá falando de anime, né? Tá falando de animação, né? Mas a gente esqueceu de... Guri.
Aí, já Tem que explicar essa resenha, essa brincadeira aí, pra quem tá assistindo a gente, né? Não, entendeu? A gente tem uma questão assim, ó. Animação não é gênero de cinema. Exatamente. A animação, Boa, vou repetir, boa. hein? A animação não é gênero de cinema. Quando bota o Dwayne Johnson no meio do Oscar pra falar gênero de animação, cara, aquilo aí acabou, desliguei a televisão. Não é gênero de animação. A animação não é gênero de cinema. A animação é um momento, é um tempo, tem sua própria história como quadrinhos, né? E ele é uma linguagem artística, uma linguagem como cinema. Ah, mas é muito próximo do cinema. Sim, porque linguagens evoluem, linguagens artísticas evoluem, escrita evolui, ser humano evolui. Então, é uma junção de linguagens para se criar uma linguagem nova, sabe? E aí a gente fica preso à generalização das coisas. Como que deveria ser, então, Leandro? Porque, Animação. assim, inclusive, é categoria de Oscar, né? Melhor É. filme de animação, inclusive. Então, né? melhor filme, aí, melhor Filme. de animação. Filme de animação. Melhor filme de animação. Então, por que a animação é gênero se é um melhor filme de animação? Porque ele foi feito de forma específica. Não é melhor Ele não... filme de terror, né? Melhor filme de animação. Não é como se fosse terror, comédia e ficção científica. a gente não tá entendi, lidando com esses entendi. gêneros, entendeu? Entendi, perfeito. Ele foi feito com técnicas de animação. Porque Essa é você 3D, essa é computação Deveria se gráfica. concorrer como melhor Você filme, tem- então. É. Junto com os outros. Como acontece às vezes, como acontece de algumas animações que ocorrerem como tivesse lá, entendeu? Porque aí ele foram feitas com técnicas de animação. E é isso que a gente pelo menos, se defende muito isso para poder entender que existem linguagens diferentes. Eu posso fazer uma mesma história com uma linguagem de quadrinhos, uma mesma história com uma linguagem de cinema e uma mesma história com uma linguagem de animação. Tanto que a animação tem gênero. Você tem animações de comédia, animações de ficção Quadrinhos científica. também. Quadrinhos também. Eu posso ler um quadrinho documental. Eu posso um quadrinho com linguagem jornalística, sabe? Então, assim, a gente tem essas possibilidades. E aí as pessoas, elas generalizam demais e esquecem, né, que existe uma possibilidade, uma gama de possibilidades de não só você trabalhar, mas você se incluir dentro desse universo, né, lendo, se expressando. E isso é importante, assim. Para quê? Não só para o profissional, né, eu e nós como profissionais da área, mas é importante para o público entender que absorver certos conteúdos também tem certas questões, não é? Porque senão a gente fica generalizando demais, Bota tudo numa única tudo caixinha. no mesmo copo e vai todo mundo beber a mesma água e aí todo mundo se esquece que existe uma coisa por trás. Uma coisa que eu ensino ao meu filho sempre, por exemplo, a gente está num filme de animação, a gente vai ver os créditos, vamos sentar, vamos ver o nome de todo mundo, vamos conversar sobre aquilo ali, vamos brincar um pouco sobre aquilo ali, Legal. porque tem que saber, e tem que saber com o que foi feito, quem que foi feito, Até por quem foi feito, entendeu? E aí depois a gente chega em casa e começa a conversar, por que foi feito aquilo, sabe? que legal. legal. Até Isso é porque maneiro. você vai vendo aí, por exemplo, como o James Cameron revolucionou com o Avatar, né, criando tecnologias novas, a animação também cria tecnologias novas para produzir filme. Tá aí, Homem-Aranha no Aranha-Verso, né? Que é sensacional, que trouxe- usa a linguagem de quadrinhos, mas trabalha com animação. Que eu ainda não vi o 2, o segundo. Ah, mas Preciso isso ver. eu também não vi. É, Eu tô também. tentando. Isso faz parte. O tempo, a gente vive um tempo diferente, né? É. Cara, na verdade, pensa. a gente tá falando assim, orgulho nerd e tal. Eu acho que eu sou um nerd bem fajuto, na verdade. Não, Porque, não por tem- exemplo, não Star tem Wars esse eu fui ver, nerd fui ver, sei lá, pouco tempo atrás que eu fui ver todos. Aí eu vi todos os filmes e amei, achei legal, mas até 3 anos atrás eu nunca tinha visto nenhum. por Nenhum? exemplo. Nenhum. 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 Real. Real. O que tu faz com ele, cara? Mas Real. isso também entra num ponto que é muito importante do projeto, que é trazer, levar esse conteúdo para vários públicos. Por exemplo, a gente que mora em região de periferia, geralmente a gente não conseguia ter acesso a tudo isso. A um preço acessível do jeito que a gente está levando, que leva gratuitamente. Então, às vezes assim, você nunca assistiu Star Wars. Não sei qual é a sua questão. Não, eu não sabia que existia, na Aí. verdade. A minha infância tinha um amigo com videogame, então todo mundo se reunia na casa dele pra jogar. E a minha mãe, depois, né, sujou o nome dela, inclusive, porque ela não conseguiu pagar, mas realizou o meu sonho Aí. Ter um de videogame. ter um Nintendo 64. E Nintendo aí que 64, ali eu fui jogar alguns Também tive um joguinhos e Nintendo tal. 64. E desenho, por exemplo, eu só vi o que passava na Rede Manchete,
na extinta Rede Manchete, que aí era Yu Saudosa Hakusho, Rede Manchete. Cavaleiro do Zodíaco, Shurato e por aí vai. Então Lion era o que eu Man, tinha Era acesso. mesmo que, acho que a gente é da mesma geração, né? Acho que Super tem Campeões. isso, né? É isso, Super era. Campeões. Era o acesso que a gente tinha, TV aberta, irmão. Exatamente, era o acesso que a gente É. tinha. Então, tipo assim, Real. Né? com orgulho, né? A gente consegue, né, com o Sesc, com todo o suporte que a gente consegue levar esse conteúdo acessível a muito mais gente que não teria acesso. Tem muita coisa que eu tô assistindo agora que eu não consegui ver na época, na minha adolescência. Isso Porque é real. Ou a gente via picado, né? porque eu Via comecei, picado, eu comecei sabe? a trabalhar Uma cedo, vez então, ou tipo outra. assim, muitas das vezes o horário que a série animada passada eu tava no trabalho, e quando saí do trabalho eu tava na escola. Então, assim, hoje eu tô vendo através do streaming, porque hoje né, eu pago o streaming, então eu consigo acessar. Permite ver a hora que você Exatamente, puder, né, cara? Então eu vejo muito conteúdo que na época eu não conseguia ver todo. Legal. Por exemplo, Super Choque, que inclusive está até na minha pesquisa, Que é muito bom, inclusive. eu não conseguia ver todos os episódios. E era muito, assim, hoje vendo de novo, pô, era super importante. Tanto foi que quando eu fui fazer a pesquisa, eu ia falar de Super Choque, mas acabei vendo que o Super Choque era uma gota d'água que era importante, não era falar sobre ele, era falar sobre o cara que criou ele, que era o Dwayne Glenn McDuffie, que foi responsável por Super Choque, foi responsável por várias das animações da DC numa época que deram super certo, inclusive a Liga da Justiça. Inclusive é responsável por, no Brasil, o Jon Stewart ser o Lanterna Verde mais conhecido e não o Hal Jordan. Inclusive é responsável pela melhor fase do Ben 10 na animação, que é aquela fase da supremacia alien e tal. Então, assim, e era um cara que ele falava uma coisa que eu acho muito forte, que é com relação à representatividade. Que é quando você não se vê representado nas grandes mídias, é como se você não existisse. Então, assim, quanta gente não foi invisibilizado por, às vezes, numa época que não queria se mostrar pessoas com deficiência como protagonistas, pessoas negras, pessoas LGBTs. Assim, essas pessoas foram invisibilizadas. E hoje elas estão tendo espaço para se mostrar. E coisas que como a gente falou, a gente já discutia isso lá em quadrinhos. O primeiro beijo nos quadrinhos foi foi que década de 60, eu acho. O primeiro beijo, né? LGBT. Um escândalo, né, Leandro? Imagino que a sociedade deve ter interpretado aquela época, né? Então, mas aí a questão é que, assim, continuou, cara, entendeu? Assim, foi lá e só evoluiu, assim. Hoje em dia as pessoas reclamam do filho do super-homem ser ou não ser, né? Discussõezinhas fúteis, né? Sabe? Cara? Tipo, E que não assim, vai discutir isso agora, já passou, o trem já tá andando há E aí muito você vê tempo, que, os quadrinhos já estão nessa pegada há muito tempo. Sim, e você vê que, assim, quando a gente abre brecha para isso, por exemplo, na década de 80, que nem é tão tempo atrás assim, uma página da DC, uma página de Novos Titãs da DC, ela teve que ser toda pintada em tom Jesus, porque a editora não podia mostrar que um homem negro e uma mulher branca tinham uma relação afetiva. Porque loucura. você tinha um selo de censura dos loucura. Estados Unidos que Aham. proibia isso. Então, assim... Os selos de censura, né? Cada um tem uma história. assim, E quando você vê, né, o que a gente está discutindo hoje, o pessoal fala assim, mas que mimimi. Mas se a gente permitir que isso continue, sabe, essa invisibilização, esse apagamento, a gente vai voltar para lá, para tipo... Não, eu ia te perguntar isso, até por essa identificação étnica que a gente tem, o Wanderson. Como é que você enxerga hoje um pouquinho dessa cultura que antigamente era esquecida, apagada, mesmo invisibilizada, e hoje a gente está tendo oportunidade. Você falou do Super Choque, olha que o Super Choque, quando eu vi o Super Choque, era só um desenho legal também, não tinha essa ideia, né, essa notoriedade de que era talvez... Não lembro assim também de nenhuma crítica. Só o fato talvez dele ser negro, passando no horário infantil, já era um fato, né? Mas não, eu não via dessa forma, né? Mas hoje a gente tem heróis da Marvel, filmes esplêndidos da Marvel com protagonismo negro, como Pantera Negra e tal, o próprio Miles Morales no Aranha Verso, né? Então, como é que você vê hoje, você que acompanhou desde sempre, como é que você vê essa importância, esse espaço que o negro ganhou? Eu acho que, assim, não só tão importante você ter os personagens, é ter os profissionais por trás. Por trás, né? Você ter pessoas negras escrevendo sobre personagens. Não que pessoas brancas não possam escrever, sabe? Mas como na live que a gente fez com a Andressa Delgado da Perifacom, eu tava falando sobre uma HQ da Aves de Rapina, que é um grupo feminino. E eu tava lendo aquela HQ, enquanto as cenas de luta, né, pra mim é tudo igual. É homem, mulher saindo no tapa, super-herói, uma hora vai passar pro sufoco, mas tem que vencer no final. Só que a HQ de super-heróis não é só você ver eles em ação, é também você criar uma identificação com a persona dele, né, com o alter ego.
E aí tinha uma hora que as meninas começavam a conversar e eu me sentia incomodado com aquela conversa, porque, tipo, eu não me identificava. E esse incômodo é bom, porque, assim, era pra mim entender que aquela HQ não era pra Era pra te mim. incomodar. Não era Te pra mim. provoca essa reflexão. Ele é Aquela HQ proposital. era para as meninas. E aí, quando eu fui olhar os créditos, a Só roteirista era mulher, a desenhista era mulher, a colorista era mulher. E, tipo assim, não era pra mim. É lógico, é bom você ler. E tá tudo bem. Porque, assim, todo mundo consome esse tipo de produto. E as pessoas querem se ver representadas nela. Perfeito. Por que que eu posso ter, e aí, indo pra polêmica, por que que eu posso ter nas meninas superpoderosas o personagem que é o ele, que claramente é Não pode ser LGBTQ, dito. Não pode ser dito o nome. LGBTQIA+, como vilão, e eu não posso ter o filho do Superman bissexual, ou o Wiccan e o Hulkling, que são homossexuais, sabe? Por que que pra ser o vilão pode, mas pra ser o herói não pode? Qual é o parâmetro? Aonde que alguém criou essa regra? Exatamente. De sim ou não? E hoje eu fico feliz porque, assim, na minha época, o personagem negro, né, mais legal que tinha na televisão, que dificilmente aparecia como bandido, era o Ed Murphy. Eu achava que o único negro que era policial na televisão era o Ed Murphy, que, tipo assim, todo filme que eu olhava, série de TV, na maioria, quase que 80%, os personagens negros eram os vilões, ou eram os bandidos, ou eram pessoas que estavam querendo dar golpe. Tem muitas animações da Disney, da própria Warner, pô, que são extremamente racistas, que retratam a África sempre como pessoas que quando o colonizador, né, chega lá, querem dar volta nessas pessoas. Então, assim, com o passar do tempo, foi se mudando muito isso. Justamente porque você passa a ter pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, mulheres escrevendo, e isso vai mudando esse paradigma. E eu tenho até algumas questões com relação à mudança étnica de personagens. Eu acho que algumas devem ser mexidas, algumas não fazem diferença se mexe ou se não mexe, porque a cor da pele do personagem não vai influenciar em nada na história. E algumas, eu acho que foram super bem-vindas, como foi o caso do Miles Morales como Homem-Aranha, porque você não mudou o Peter Parker. Peter Parker continua sendo um Homem-Aranha. Mas você trouxe o Miles Morales, que traz uma nova perspectiva. Quem acompanha o Miles e o Peter, você vê que quando o Peter se tornou Homem-Aranha, para ele foi a salvação, porque ele sofria bullying e tal. Ele começou a achar que aquilo era prancha de salvação dele. O Miles tem uma reação totalmente diferente, porque o Miles não era retraído como Peter, mas levava a vida normal. Quando ele ganhou os poderes, para ele foi um problema, porque ele queria tocar a vida dele normal. O Peter... É um fardo, né? Passou a ser um fardo maior. Inclusive por conta da relação dele com o pai, que o pai a princípio tem uma relação diferente, de não gostar de pessoas com superpoderes e tal. Então, pro Miles, isso virou um problema. O Peter teve o tio Ben como ponto de apoio, né? Foi o que deu norte pro Peter ser o Homem-Aranha. Pro Miles, o tio Ben acabou sendo o Peter Parker, que foi ver o Peter, que tinha pouco mais de idade que ele, se sacrificando para salvar outra pessoa e morrer na frente dele, naquela série Ultimate, né, que quando Miles Morales foi criado, que fez ele entender que se você tem poderes e você pode fazer a diferença, por que não fazer? Entendeu? E é isso que acho que a gente tenta fazer aqui com o Orgulho Nerd. Se a gente pode, hoje, oportunizar para outras pessoas, você ir para uma palestra com Guilherme Briggs, sem custo nenhum, por que não? Se tem uma oficina de quadrinhos, pô, sem custo, por que não? Você tá ali falando de RPG, que é uma coisa que vai misturar matemática, interpretação de texto, história, várias coisas que você vai usar no seu dia a dia, inclusive resolução de conflitos sem usar poderes nenhum. Por que você, sabe, não leva até lá? Legal. Eu vou voltar num assunto para aproveitar de gancho, assim, porque falando da minha adolescência, da minha infância, eu realmente não tinha tanto acesso a muitas coisas, né? Eu simplesmente não tinha acesso, não sabia que existia. Depois que meu irmão nasceu, meu irmão mais novo, a vida melhorou um pouquinho, aí ele já teve um Nintendo 64 com mais facilidade do que eu. Eu não morava com ele, né? Meus pais são separados. Mas, por exemplo, meu irmão aprendeu inglês jogando Zelda, basicamente. Ele jogando Zelda, aliás, aprendeu. Aliás, dos melhores jogos que existem na face da Terra, entendeu? ele aprendeu inglês ali. E aí eu aproveito esse gancho para falar do Perifacon, né? Que é um evento talvez que
leve essa cultura, enfim, vou deixar para vocês falarem e aproveitar esse gancho também para falar de talvez um hiato que tenha no Rio de Janeiro de eventos Sim. dessa forma aqui. Exato. Isso é muito importante. Esse ato é real, assim. A gente vivencia disso como usuário, né? Como, né? Profissional e hoje em dia já produzindo os eventos, as atividades, a gente percebe que existe certos, vamos dizer assim, existe uma rotina de eventos que não chegam em todo mundo, né? Porque são eventos mais fechados, às vezes são, né, cobrados e tal, os valores não chegam, são em regiões específicas. Então, falta realmente eventos que a gente consegue criar esse recorte, né? Onde a pessoa tem o acesso àquelas coisas, o acesso às atividades, o acesso ao conteúdo. E é isso que a gente está tentando entrar dentro. E que o Perifacon também favorece muito nesse sentido, assim, né? Ele tem uma característica muito boa. O Anderson pode falar mais sobre isso. Mas esse ato, ele é muito real, assim. O gap, né? O gap. Vamos Hoje chamar não de gap. acontece um evento grande no Rio de Janeiro. Não. Os maiores eventos... Hoje a gente tem eventos de médio e pequeno porte, que assim, não é desmerecimento, não. Muito pelo contrário. Aham. Essa galera faz Rala acontecer muito, rala com muito. pouco que eles têm, sabe? É médio e pequeno porte de questão de logística mesmo, de tamanho. Mas hoje os grandes eventos, pô, a BGS foi para São Paulo, a Game XP não tem mais. Então, assim, os grandes eventos estão todos em São Paulo. E, assim, o que a gente tem é essa galera mesmo, dos médios e pequenos eventos que estão aí mantendo essa chama acesa. Tem eventos hoje, acho que não tem problema falar, o Anime Wings, que tem mais de 15 anos e já é um evento tradicional. E, tipo assim, então essa galera é quem tá fazendo movimentar mesmo o cenário no Rio. E aproveitando para falar da Perifacon, a Perifacon, máximo respeito, cara, o pessoal da Perifa, a Andressa Delgado, eles fizeram o primeiro evento no mesmo ano que a gente fez o primeiro Sesc Orgulho Nerd, mas com a diferença que eles não tinham o suporte que a gente tem. E eles conseguiram o seu primeiro evento com campanha colaborativa, fazer um evento na área de periferia, lá que são as fábricas, eu esqueci o nome, mas acho que é a Fábrica de Cultura, o nome do espaço, que é lá em São Paulo. Mas eles conseguiram, no seu primeiro evento, reunir mais de 4.000 pessoas. E isso eles não movimentaram só em questão de trazer as pessoas, mas movimentaram a nível financeiro também, sabe? Isso gerou trabalho para uma galera. E gera até hoje. Hoje a Perifacon não é só um evento. Eles são, se for falar em evento de periferia, eles são os mais bem-sucedidos do país. Não tem que se questionar. Eles são hoje um evento, são um portal de notícias. A Andressa Delgado tem uma fala que ela disse no LinkedIn dela, que acho que ela foi dar uma entrevista e alguém falou assim, você é uma exceção à regra, né? Porque ela é mulher, negra, vindo de periferia, de origem nordestina. E ela falou assim, não, eu não quero ser uma exceção à regra, eu quero ser a regra. Porque você tem uma galera em periferia que está produzindo muito, muito mesmo, seja a nível de cultura nerd, sabe? Mas há vários outros sentidos. Sim, cultura maker, pessoal que está dentro de tecnologia. Exatamente, e você não bem pode mais avançado do que a gente imagina. A gente consegue fazer uma vida vendendo, como é que é o nome? Token, vendendo NFT, sabe? Então, assim, porque tem contato com a tecnologia de uma maneira já agressiva, ou seja, já pensando em criar algo além. Não só absorvendo e utilizando, entendeu? Criando, assim, metendo a mão para poder seguir em frente, assim. Eu acho que é isso que é importante, assim. Para criadores de conteúdo, você vê o Load Comics, que é um criador de conteúdo. Cara, ele... Acho que foi ano passado, ele comprou apartamento pro pai dele, cara. Tipo assim, o cara ainda tá pagando aluguel, mas ele falou, cara, o meu sonho era poder proporcionar isso pro meu pai. E comprou um apartamento pro pai dele. Tá quitado do imóvel, entregou lá a chave na mão do pai dele. Falou assim, pai, é teu. E sim, o cara poder comprar isso criando conteúdo sobre aquilo que ele gosta, que é falar de quadrinhos e falar de hip-hop, sabe? Aliás, a gente falou aqui dos hiatos dos eventos, mas no Rio de Janeiro o SESC colabora da maneira que pode, dentro das possibilidades, muito com essa cultura nerd. Inclusive, vocês falaram até que em Niterói houve um evento que teve a presença do
Pegar Andrei Duarte, né, que foi o dublador do Irmão Jorel. Fala um pouquinho também dessa importância, da incidência do Sesc também, colaborar, aumentar a capilaridade desses eventos aqui na Cidade Maravilhosa. Então, vou falar pro Wanderson falar primeiro, porque o menino aqui foi o criador do Sesc Orgulho Nerd, entendeu? Então deixa ele falar primeiro. Pai da criança. Exatamente, que aí, ó. É isso. Não, na verdade, sim. Quando eu entrei, o Sesc já tinha um histórico com alguns eventos pontuais. Não eram grandes eventos, eram eventos pontuais. Assim, até né, crédito a quem merece crédito, Valdomiro e outros analistas já faziam alguns eventos pontualmente. Mas quando eu entrei, foi em 2018, eu já entrei com esse projeto na mão. Tipo assim, eu quero fazer isso, quero falar de cultura nerd e que às vezes é muito apagado quando você vai falar principalmente em ambiente de terceiro setor de educação, em museus e tal, ainda há um pequeno preconceito. Uma resistência. Há uma resistência. A gente tem mudado bastante isso. E aí, quando eu entrei para gerência de educação, área de arte, ciência e tecnologia, a Regiane, que era a nossa coordenadora na época, abraçou a minha coordenação da unidade do Sesc, a Kelly, que hoje está em Copacabana, meu gerente, o Wilson, abraçou. E aí eu conversei com os colegas, né? Porque assim, a minha unidade, como eu já falei, não sei se eu falei aqui, mas a unidade Caxias, ela é a menor em espaço físico. A gente não tem muito espaço físico. Então, assim, a ideia era fazer um projeto que falasse de educação através dessa cultura, né? Não falar através, porque para mim eu não vejo esse movimento cultural como uma ferramenta educativa. Eu não vejo arte como uma ferramenta para a ciência. Eu vejo arte como ciência, como eu enxergo. Então a ideia era fazer uma semana de atividades educativas, falar de quadrinhos, falar de ficção científica, produzir literatura fantástica e encerrar com um grande encontro. E aí, como a gente não tinha muito espaço, a gente conversou com os meus colegas, com o Diogo, que está agora em Madureira, com a Rafaela, de Nova Iguaçu, e a gente conversou e falou, então vamos fazer uma semana e tal do Orgulho Nerd, que na época era a Semana do Orgulho Nerd, e culminar com um encontro, uma celebração, que foi em São João. E aí foi o primeiro evento que a gente fez, foi a primeira semana, e tipo assim, deu super certo, assim, todas as oficinas tiveram público, a gente começou com eu fui fazendo uma palestra sobre super-heróis negros e representatividade, que foi feita lá no Museu Ciência e Vida. Um abraço lá pro pessoal lá, que super acolheram a gente. E aí, no sábado, se não me engano, acho que foi o dia 29 de maio, né? Porque o dia 25, acho que caiu num dia da semana. A gente começou o evento e tal, e aí tava a unidade meio vazia, né? Aí bate o coração e fica assim, como, né? Caraca, não apareceu ninguém até agora. E aí, acho que por volta das 10 horas me vem um rapaz magrinho, com a roupa do Pantera Negra. Coloca entrando. aí de novo, Bruno. Coloca aí de novo, Bruno, as fotos aí, porque é o Pantera Negra que É o apareceu Pantera aqui. Negra que Né? aparece ali. Ele vem entrando pela... Foi o primeiro a chegar. Foi o primeiro a chegar. Ele e mais umas 2 outras pessoas que estavam com ele. E na hora ele tava até sem o capacete, sabe? Ele vem entrando assim com os colegas, assim, e aí... Quando ele entrou, eu falei assim, cara... Parecia até... Pô, o Pantera Negra era o primeiro objeto ali. A ele. Ele é o primeiro objeto de estudo na minha pesquisa, cara. Quando esse cara entrou, que ele veio descendo com os amigos dele, eu falei assim, cara, vai bombar. Porque se ele veio pela rua de São João de Meriti, vestido de Pantera Negra até aqui, é porque mais gente vai vir. Que legal. E eu acho que isso resume o que é a palavra nerd. Nerd. Não só nerd, mas o orgulho nerd. O orgulho de exatamente. você ser nerd, assim. É Você o orgulho de você ser quem você é, sem, sabe? Sem de prestar forma conta pra aprofundada, assim, ser fã, assim. E a gente poderia trabalhar com essa... não é que a gente está trabalhando com a cultura, né? Como você falou. A gente trabalhar de forma educacional, assim. O trabalho do Sesc Orgulho Nerd é a gente trabalhar de forma educacional. Então, assim, jogar RPG... Tem videogame, mas como é que se faz esses games? Entendeu? Então, a gente aborda dessa forma, assim, a gente mostra do início, meio e fim. Então, por exemplo, hoje em dia a gente está lidando de forma mais aprofundada. Tem uma coisa que é muito legal que a gente começou esse ano, foi com o Prêmio Leblanc, né? Foi. E aí, por que é o Prêmio Leblanc? O Prêmio Leblanc são alguns profissionais de universidade que resolveram criar um prêmio onde pode premiar literatura fantástica, games,
quadrinhos nacionais. Conteúdo. Criadores de conteúdo, assim, na animação. E aí eles criaram esse prêmio já faz alguns anos. E a gente havia feito a edição ano passado. Eu falei, vamos começar então de uma forma bem didática. Esse ano a gente começou com o Prêmio Leblanc, não para premiar, mas para eles mostrarem os finalistas. Aí eles falam sobre os finalistas, mostram as linguagens que eles estão lidando dentro do processo. E a gente de forma educacional, mais para frente, a gente vai mostrar. Em julho, por exemplo, a gente foi lá e mostrou como é que foi o prêmio. Então, a garotada, os adolescentes, eles aprendem como é que foi feito o troféu em 3D, impressão 3D. Aí eles começam a criar uma gama de conhecimentos em torno daquele processo, né? Você vai criar quadrinhos? Quadrinhos é legal, então você vai conhecer um quadrinista. Então, a gente coloca os quadrinistas lá dentro do evento para conversar com a garotada, para conversar com o público, e depois a gente vai lá e faz uma oficina de quadrinhos, entendeu? Um parceiro que é muito próximo, né? Como é que é o Cristiano, né? Cristiano Lugero, da Capa Comics. Da Capa Comics, que é um coletivo de quadrinhos da Baixada, sabe? Então, assim, existem uma penca de possibilidades, de coisas que você pode produzir, fazer e absorver. Como o Sesc trabalha com o território, por exemplo, em Niterói, foi muito interessante a gente trabalhar com o Andrei, porque o Andrei, ele é de Niterói, a família dele é de lá, e ele nunca teve uma oportunidade de se apresentar com a família dele assistindo. Uhum. Olha quanto tempo existe Irmão de Jorel. Ele falou que já viajou para fora do país, para vários lugares do estado, mas o Sesc proporcionou ele uma experiência única. Uhum. Ele foi lá e conseguiu falar com os pais deles, com a família assistindo, no território dele. Porque o Sesc trabalha com o território lá, o analista é o Davi, parceirão nosso também. Um abraço pro Davi. Paizão. E aí a gente conseguiu lidar com um evento lá muito legal, como se fosse uma feira de anime, o Andrei dando palestra, ele se apresentou com violão, cantou músicas com a voz do irmão de Jorel, que aliás ninguém sabe o nome do irmão de Jorel, né? É verdade. Onde vai ver essa? Né? Então, assim, e aí depois a gente subiu para a Serra, em Petrópolis, né? Não, desculpa, Teresópolis. Errei, Teresópolis. E aí, mais outro território, onde o Briggs mora em Teresópolis e nunca tinha se apresentado em Teresópolis, sabe? Incrível. Uhum. Então, assim, essa coisa de você trabalhar com o território, compreender o território, absorver ele para poder proporcionar coisas diferentes e acesso a coisas que às vezes as pessoas não têm. Muita gente leva muita gente para o teatro e muita gente para o cinema, o Sesc leva muita gente para o teatro, para o cinema, escolas, adolescentes, projetos sociais, que nunca foram para um teatro, que nunca foram para uma premiação. A gente levou um projeto na premiação do Leblanc, eles nunca tinham ido para um teatro para ver uma premiação, para entender o que era aquilo. A gente levou palestrantes muito importantes na época, que lidavam com assuntos muito específicos dentro dessa linguagem e que eles nunca teriam outra oportunidade, talvez, de ver logo no início da adolescência para a infância, que é aquele momento de virada, aquele momento que você sabe, poxa, aquilo ali é para mim, será que é para mim? Sabe, isso aqui é a educação de uma maneira aberta, como uma aula aberta, sabe? Uma aula para todos. Sem barreiras, assim. Não é só um evento, né? Como sim, o Sesc Orgulho Nerd. O evento também é uma aula aberta. É para aprender tolerância. É para a pessoa que está ali do lado olhar aquele menino, aquele personagem e falar, poxa, ele não é estranho, não. Eu estou ali do lado dele e assim, a gente está ali convivendo, fazendo a oficina, jogando videogame, a gente está junto, ele vai participar de um concurso, ao mesmo tempo você tem uma oficina de um quadrinista. Porque você vê que tem música, cara. Exato. Tem várias coisas. Exatamente. A gente leva música, artistas que conseguem trabalhar dentro desse meio e mostrar que conseguiram, da onde que vieram, né? Por que conseguiram aquilo, como conseguiram aquilo, assim, em que status eles estão, e olhando para a cara das crianças e falando assim, vocês também têm que estar ali, a gente está do seu lado. Isso é muito importante. Aí depois ele sai da palestra e essas crianças, 50, 30 crianças, elas vão falar com ele, entendeu? Não vai pagar meet and greet. Exato. Entendeu? Ela vai falar com ele, ela vai tirar foto, ela vai conversar. O André atendeu todo mundo que estava lá. E conversou, tinha um menino com a fantasia do irmão de Jorel. Ele parou no meio da palestra dele, falou, não, vem aqui. E aí o moleque tirou foto lá com ele, entendeu? Então, essas emoções que a gente proporciona de forma calculada, às vezes, e outras não. Que a gente também passa nas coisas. Mas assim, que a gente. Exatamente. Mas que a gente espera que isso continue inclusive, de uma maneira bem dinâmica. Os convidados que a gente teve até hoje, cara, foram
todos super assim. Como é que eu vou dizer? Meio doidos nesse sentido. Por exemplo, em 2000 Acessíveis, né? É, Essa palavra, assim, de acessíveis. ser acessível. Em 2019 a gente teve o Whirley Contaifer e o Thiago Machado. O Whirley, que é o dublador do Homem-Aranha, do Tom Holland, né? Uhum. E o Thiago, que na época tava dublando o rapaz do... Que era o Tosh Humana, não, o Nuclear da série Legends of Tomorrow. E assim, o Whirley chegou lá, eu falei assim, cara, não, interessante, os dois são da Baixada, o Thiago de Nilópolis e o Whirley é de Duque de Caxias. E eles fazem questão de falar isso, que eles são cria da Baixada. E o Whirley chegou lá, eles chegaram, pá, e aí falou assim, ó, é até 4 horas. 4 horas acabou, tá ok, que é o contrato, né? A gente sabe, a gente trabalha com contrato, tem o contrato. Acabou 4 horas. Deu 5, eles ainda estavam lá conversando com o público. Deu 6, eles ainda estavam lá conversando com o público. Eu já tava virando pro cara e falando assim, Whirley, tu não falou que ia pro cinema, cara? Ele, não, pô, peraí, cara, tô só aqui. E o Guilherme Briggs, assim, a mesma coisa. Briggs tem mais idade, né, que o pessoal, tem um ritmo de vida mais lento e tal. Mas também, cara, chegou numa simpatia lá em Teresópolis. Inclusive, mandar um abraço pra equipe de Teresópolis, Sabrina, o pessoal de lá. Ah, Sabrina, é verdade. Cara, ele chegou numa simpatia, conversando com todo mundo, sendo super educado, sabe? Na maior paciência, falou com o público, cumprimentou. E depois que acabou, ele na maior paciência do mundo, sabe? Tá ali tirando foto com o pessoal. E quando ele acabou, no dia seguinte, ele tinha que ir pra São Paulo pra estreia do Transformers. Que ele ia ter uma estreia lá. Ele fez questão de estar chegar, se não me engano, acho que foi no avião, quando ele chegou no aeroporto, gravar um áudio e mandar pra gente, agradecendo. Isso é uma coisa que aconteceu, assim, não só com ele, mas com muitos profissionais, assim. Sabe? Falam muito sobre os eventos do Rio de Janeiro, Muito né? legal. Mas assim, agradecendo o SESC como um todo, para poder a gente tentar continuar com esses eventos, porque é uma experiência para os profissionais muito diferente. Porque eles não estão num esquema de evento atrás de evento, atrás de evento, como existem por aí em São Paulo, no Rio, às vezes alguns pequenos, mas de uma maneira com que eles possam ser não só bem tratados, mas o público ter um contato de uma maneira com eles que não é como é que a gente chama numa expressão assim, não é um freak show, sabe? Eles não estão ali para fazer uma dublagem, eles estão ali para fazer uma troca. Por isso que a gente diz que é uma aula aberta. Então é uma troca, é uma conversa, sabe? E aí eles conseguem absorver muito bem isso, a maioria deles, né? E assim, a resposta que a gente tem também dos profissionais é muito legal. Que legal, gente. Passou rápido, a gente tem que terminar. Vamos ter que voltar aqui pra gente fazer Vamos um fazer segundo mais, episódio. vamos fazer mais. Dois. É, isso aí. Com muito assunto aí pra O gente falar. melhor ou o melhor possível? Obrigado aí pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Gostei. Se chamando de novo, a gente tá aí. Vamos chamar com só toda chamar. certeza absoluta. Paulo, obrigado. Tamo Vocês junto, que estão assistindo Evandro. a gente, caso estejam assistindo aí pelo YouTube, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o like nesse vídeo, isso é muito importante, beleza? Vamos terminar, Paulo? Vamos terminar. É que eu então. quero terminar. Tem mais nada pra falar, né? Tá falando, quer falar Não, alguma que eu quero gracinha? falar pra terminar, entendeu? Entendi. Pra não ter contrariedade. Os melhores. Os melhores. Os últimos Os melhores, acabando. Entendi. Os melhores jogos já feitos, os 3 melhores. Super Mario do Nintendo 64, The Last of Us e o Zelda. Red Dead Redemption 2. Ocarina of Time. Ocarina of Time. Acabou. Valeu, gente. E eu bebo água.